como você discutiria aí as avaliações de riscos, né, desses episódios, ou o que você sugeriria aí de exercícios de equilíbrio? E eu acho que o mais importante aqui da nossa conversa é como que a gente poderia melhorar a vida desses pacientes, né, fazendo adaptações, principalmente na questão doméstica, no dia a dia desses pacientes. Tá, não, bacana, é um tema bem recorrente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que começar pelos cuidados em casa, né? Então, evitar tapetes, tentar colocar corrimão nas paredes dos principais cômodos da casa, levantar rápido. Também eu já peguei alguns pacientes que caíram de madrugada, o paciente homem acorda com vontade de urinar, levanta rápido, quando vai ao banheiro, dá aquela tontura, baixa pressão, acaba tendo uma queda, fratura o fêmur por causa de um tombo que poderia ter sido evitado, né? Então tentar levantar devagar, esperar a pressão normalizar para daí sair caminhando. Também tentar evitar calçados que não te dão estabilidade. Então tem umas rasteirinhas para mulheres, tem alguns chinelos de homens que às vezes não dão essa firmeza no pé e é muito fácil escorregar. Meia também, às vezes no frio, fica usando meia. Cuidado com isso daí, porque é muito simples. A gente tá bem, no segundo seguinte você tá no chão com uma fratura, às vezes cominutiva, que você tem que fazer uma cirurgia, colocar placa pino, vai ficar 3 meses de molho por causa de uma meia, né? Então esses cuidados em casa e não se achar um super-herói. É difícil a gente aceitar uma limitação, né? Não, capaz, eu consigo fazer isso. Não vou pedir ajuda pro meu filho porque, afinal, não tô inválido. Mas às vezes é melhor ter uma prudência e um cuidado do que ter uma negligência. Então, às vezes, você subir num banquinho sem um apoio, sem um lugar para você se escorar, numa dessa banquinho, então, sempre tentar pecar pelo excesso de zelo e prudência e não pela falta. E a questão da fisioterapia, como que a gente pode ajudar, né? A gente tem alguns princípios do equilíbrio. Propriocepção, que a gente fala bastante, é a capacidade do corpo perceber o segmento no espaço. Então, como que eu sei, sem olhar para o meu pé, que o meu pé está embaixo, em contato com o solo e está dobrado? Porque tem sensores proprioceptivos espalhados no corpo que mandam informações para o meu cérebro e isso a gente tem essa resposta automática que eu estou sentado. E essa é a capacidade de propriocepção. Então na fisioterapia, quando chega um idoso que ele já não consegue ter esse senso no espaço, pode ver que às vezes a gente passa uma idade e começa a esbarrar mais nas coisas, você começa a trombar, bater, chutar o pé na quina do móvel. Isso não é só um descuido, é o próprio corpo perdendo essa propriocepção. Então a fisioterapia ela entra para restaurar isso. E a gente começa com os princípios seguintes. Primeiro, exercícios com as duas bases no chão, os 2 pés. A gente chama de base bipodal. Então, fazer um agachamento com ajuda. Depois, a gente mantém os 2 pés em um agachamento sem segurar em nada, sem as mãos. Depois, a base é unipodal. Então, a gente tira uma das pernas e fica só com uma perna. Isso no chão. Daí, a gente tem outra forma de manipular essa capacidade. Então, eu dificultei, em vez de ficar com as 2 pernas, ficando só com uma perna no chão. Como que eu posso dificultar também? Em vez de fazer no solo, eu faço uma superfície instável, que tem o bosu, o disco proprioceptivo, que são acessórios que eles são meio moles, né? A gente pisa em cima e parece estar numa gelatina. Sim. Então, se eu consigo, em cima de uma gelatina, me equilibrar, a hora que eu vou pro chão, que é sólido, que é duro, vai ficar mais fácil ainda. Então, a gente leva o corpo para uma dificuldade grande, para daí, quando sai dali dos exercícios, o resto fica fácil. E a terceira forma da gente estimular o equilíbrio também é a visão. Então, uma das formas que favorecem a queda em idosos é a dificuldade de enxergar. Então, às vezes, você não está enxergando os objetos, você não está enxergando o ambiente, a chance de você cair é muito grande. Então, a gente faz exercícios, vamos voltar ao exemplo do agachamento. Primeiro, agachamento com os 2 pés no chão. Depois, eu faço agachamento com os 2 pés em cima do bosu. Depois, eu faço agachamento com um pé só em cima do bosu. E num nível hard, a gente faz agachamento com um pé no bosu com o olho fechado. Então a gente tira várias inputs sensoriais para dificultar ao máximo. Então se o indivíduo consegue agachar com um pé só, em cima de uma base instável, com o olho fechado ele está preparado para tudo. Exato. Então a gente tenta dificultar, trazer situações que vão exigir do corpo uma resposta rápida e quando essas situações acontecerem no cotidiano, eles vão estar preparados. É igual um jogador de futebol que torce muito o tornozelo. Então, ele não está acostumado a pisar num buraco. Então, na fisioterapia, a gente vai colocar ele em bases instáveis e fazer exercícios nessas bases instáveis. E quando num dia ele está jogando, corre numa grama e ali ele pisou num buraco, opa, o corpo dele já pisou numa base instável antes, por várias vezes, por vários minutos. Aquele momento, o corpo já vai saber como reagir e não vai ter a lesão. Porque o corpo vai ter uma resposta
já preparada. Terapia, uma alimentação balanceada, exercícios físicos, né? Eu acho que só tem a colaborar Boas noites de sono também, né? E a melhorar sempre os pacientes, né? É. E isso parece que é secar gelo, Chovendo molhado. mas é a receita perfeita. E fazendo um parênteses, a gente pega muitas cartinhas de médicos que falam repouso, só pode fazer caminhada, proíbe de fazer uma musculação, proíbe de fazer uma fisioterapia, proíbe de fazer um monte de coisa. Daí até um dia minha tia foi no médico e ele falou, você não pode agachar. Doutor, tá bom, mas com todo respeito, como que eu vou sentar no vaso sanitário? E daí o médico ficou sem saber como responder. Então tem movimentos que a gente faz na fisioterapia ou na própria musculação que são réplicas do que a gente faz no nosso dia a dia. Então o agachamento nada mais é do que você sentar e levantar repetidas vezes. Então a caminhada por si só, que normalmente o idoso gosta de caminhar. É ótimo, é excelente, faz bem para sistema cardiorrespiratório, pulmonar, faz bem para muitas coisas.